Fala, galera! Tranquilo? Professor Cristiano aqui na área novamente. Vamos continuar essa parte de ecologia, tá? A gente vai trabalhando devagarzinho, conteúdo da sua apostila, tá? A gente está trabalhando aqui, eu jogando nos slides. Então, vamos devagarzinho, vamos avançar mais um pouquinho, beleza? Tranquilo? Vou estar projetando aqui para vocês. Não liguem para esse negócio de beleza, tranquilo, porque é um bordão meu, sempre falo isso. Ah, professor, já está enchendo o saco com isso. Não, calma, homem, calma. Beleza? Então, vamos lá. Então, eu estava falando de fluxo energético de uma cadeia alimentar, né? Na aula passada, né? Então, o fluxo de energia de uma cadeia alimentar, ou seja, ela é sempre maior no produtor e vai reduzindo ao longo dos níveis tróficos que passam. Então, eu tenho ali o consumidor primário vai ter menos energia do que o produtor, o consumidor secundário vai ter menos energia do que o consumidor primário e o produtor, o consumidor terciário vai ter menos energia que o consumidor secundário, que o consumidor primário, que o produtor, beleza? Então, na realidade, a energia a gente chama de decrescente. A energia, o fluxo energético, ele é decrescente e unidirecional, ou seja, ele sempre se reduz dos produtores em direção aos consumidores. Essa passagem ele vai sempre reduzindo, e ele é unidirecional por quê? Porque sempre ele vai em direção aos consumidores. Eu nunca posso ter, por exemplo, os consumidores mandando energia para os produtores, eu nunca posso ter isso. Por isso que a pirâmide de energia, ela nunca pode ser invertida. Por quê? Porque eu nunca vou ter os produtores com menos energia do que os consumidores. Então, por isso que eu não posso ter a pirâmide de energia, por exemplo, invertida. Ela nunca pode ser invertida justamente por causa disso, porque os produtores têm sempre um máximo de energia e ela vai reduzindo ao longo dos níveis tróficos. Tranquilo? Então, o que é essa eficiência ecológica, né, que dá-se na sua apostila aí? É aproximadamente apenas 10%, ou seja, cerca de 90% da energia total disponível em um determinado nível trófico não são transferidos para o seguinte. Então, ele está dizendo que grande parte da energia que é produzida, por exemplo, pelos produtores, ela não vai ser transportada para os consumidores primários, ela vai ser guardada com ela vai ser utilizada com a própria planta, e uma parte menor vai ser passada para os consumidores. É isso que ele está querendo te dizer aí. Tranquilo? Beleza. Então, vamos caminhar. Deixa eu aumentar aqui a tela. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, né? Então, vamos à questão das relações ecológicas. Galera, eu estou passando uma pincelada. Eu não sei como é que está o conhecimento de vocês em relação a isso. É bom até essas aulas que eu vou conseguir saber mais ou menos como é que vocês estão, tá? Então, vai me dando um feedback aí, vai me dizendo se as aulas estão boas, se estão ruins, para eu poder acelerar, eu poder ir mais devagar, tá? Depois a gente vai fazer questão dessas coisas. Relações ecológicas. Então, vamos lá. Quais são as relações ecológicas? Eu creio que vocês lembram. As relações ecológicas, elas são relações entre os seres vivos. Como é que os seres vivos estão lidando entre si? Como é que está essa relação de um ser vivo com o outro, de seres vivos da mesma espécie? Como é que pode estar essa relação? E a ecologia resolveu organizar isso em relações que são do tipo intraespecíficas ou interespecíficas, tá? Então, se você perceber bem, as interespecíficas são relações entre espécies diferentes, e as intraespecíficas são relações entre indivíduos da mesma espécie, tá? Então, interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes e intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie. Essas relações, elas podem ser do tipo harmônicas ou desarmônicas. As harmônicas são aquelas que não há prejuízos para os indivíduos envolvidos, e as desarmônicas é aquela que os indivíduos são prejudicados. Não os dois, mas pelo menos um dos indivíduos são prejudicados por essas relações. Por exemplo, a relação de predatismo, de predação, é uma relação desarmônica. Por quê? Porque ela é benéfica para quem está comendo, mas ela é ruim para quem está sendo comido. Então, é uma relação que nós chamamos de mais-menos. Ela é positiva para um indivíduo e negativa para outro. Então, ela entra dentro do que nós chamamos de desarmônica. Beleza? Tranquilo. Harmônica, quando há benefício para ambos, ou quando há benefício para um e o outro não sofre influência nenhuma com essa relação. A gente vai ver algumas dessas relações. Então, ele separou um pouquinho as interações positivas, né? Intraespecíficas e interespecíficas. Então, aquelas que são entre indivíduos da mesma espécie, elas são aí a sociedade e a colônia, tá? E as interespecíficas,
Elas são entre espécies diferentes, pode ser aí o mutualismo, a protocooperação, o comensalismo. Beleza? Tranquilo. E as relações desarmônicas, aquela que há prejuízo para os indivíduos, né, envolvidos? Elas podem ser intraespecíficas, ou seja, entre seres vivos da mesma espécie, por exemplo, o canibalismo, a competição intraespecífica, tá? E eu tenho as interespecíficas, ou seja, entre indivíduos de espécies diferentes. Então, entre indivíduos de espécies diferentes, eu vou ter relações em que um indivíduo sai beneficiado e o outro sai prejudicado. Quais são os nomes dessas relações, né? Elas podem ser a competição interespecífica, a competição entre indivíduos de espécies diferentes, depois a gente vai detalhar. Eu tenho o amensalismo, eu tenho o predatismo e o parasitismo. Tá? Então, a gente está trabalhando um pouquinho da ecologia e das relações ecológicas. Então, tá aí as relações ecológicas, o nome já diz, eu já expliquei, né? As harmônicas são aquelas que trazem benefícios para os envolvidos, as desarmônicas prejudicam, os indivíduos acabam saindo prejudicados, as relações intraespecíficas entre indivíduos da mesma espécie e as interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes. Bom, a gente vai começar então nas relações aí chamadas de, deixa eu botar o meu quadradinho para cá, nas relações chamadas de harmônicas interespecíficas. Então, são aquelas que não trazem prejuízos para os indivíduos envolvidos e são entre espécies diferentes, interespecíficas entre espécies diferentes. Então, nós temos aí o tal do mutualismo, tá? Que é um tipo de simbiose harmônica obrigatória. Então, eu digo que o mutualismo é como se fosse um casamento, né? São os indivíduos que se juntam, ficam juntos e jamais, nunca mais conseguem viver separados. Então, a gente chama isso de casamento. Ah, professor, mas o casamento não é assim, tá? Os indivíduos podem se separar, sim, mas teoricamente, pela lei da igreja, os indivíduos se juntam e nunca mais podem se separar. Então, é a ideia do mutualismo, tá? Então, eles resolvem se juntar para se ajudar, é uma relação de simbiose, de ajuda mútua, em que eles se juntam para nunca mais se separar. Quem são esses indivíduos aí, né? Os exemplos, né, de mutualismo? Tubo digestório de ruminantes são aqueles indivíduos que apresentam o estômago dividido em 4 cavidades, né? Por exemplo, bois, vacas, lhamas e por aí vai. Então, lá dentro eu tenho as bactérias dentro do estômago desses animais, do sistema digestivo, e essas bactérias vão atuar realizando o processo de digestão. Então, a bactéria realiza a digestão da celulose, beleza? Tranquilo? E, em compensação, o que o ruminante, o que o boi, o que a vaca, a lhama vai dar para aquela bactéria? Vai dar moradia. Ela vai conseguir sobreviver ali dentro do tubo digestório daquele animal. Então, é uma relação de ajuda mútua em que os dois se ajudam. O ruminante dá a moradia e a bactéria ajuda na quebra da celulose. Tranquilo? Então, é uma relação mutualística. Se eu separar os dois, eles não podem viver separados. Eles vão acabar morrendo. Tá? Então, o mutualismo jamais pode viver separado. As micorrizas, que são relações de bactérias com raízes de plantas, também são bem comuns aí, bactérias com raízes de plantas. Eu tenho os líquens aí, que são relações de algas com bactérias, também líquens aí. E eu tenho os rizóbios, que são bactérias que vivem ali nas raízes das plantas para extrair nitrogênio. A gente vai ver daqui a pouco aí que existe o ciclo do nitrogênio. Tá? Então, esses seres vivos aqui, eles ficam juntos e sobrevivem juntos porque os dois se ajudam e não podem viver separados. Tá? A protocooperação é parecida com o mutualismo, porém, os dois já podem se separar. Então, é uma espécie de ajuda em que os dois se ajudam naquele determinado momento e depois se separam. Tá? Então, a protocooperação, as duas espécies envolvidas são beneficiadas, elas podem viver de modo independente, sem que isso as prejudique. Então, por exemplo, o caranguejo paguro e a anêmona, o pássaro palito e o jacaré. Ah, o pássaro palito e o jacaré, o que é isso, Cristiano? Nessa relação de protocooperação, é uma relação de ajuda mútua, os dois se ajudam, então os dois são beneficiados. O jacaré vai ficar de boca aberta e o pássaro palito vai vir, vai pousar ali na boca do jacaré e vai se alimentar ali dos pedaços de carne do jacaré.
o pássaro palito ganha em alimentação, então é positivo para ele, e o jacaré ganha em limpeza dental, limpeza dos dentes, então é positivo para o jacaré também. Então, é uma relação de protocooperação, porque se eu separar os dois conseguem viver separados tranquilamente, não é como uma relação de mutualismo, beleza? Eu tenho aí o comensalismo. O comensalismo já é uma relação alimentar. É uma associação entre indivíduos para obter o alimento. Então, por exemplo, o tubarão e a rêmora. A rêmora é aquele peixe que fica ali colado no tubarão, né? Esse peixe que fica colado no tubarão aí, ele se alimenta dos restos de alimento do tubarão. Para o tubarão, tanto faz ele estar presente ali ou não. Agora, para a rêmora é interessante ela estar presente. Por quê? Porque ela se aproveita dos restos alimentares. Então, é uma associação entre indivíduos de espécies diferentes, na qual a associação de um deles não prejudica o outro. Um animal que aproveita os restos alimentares de uma espécie é denominado de comensal. Tá? Eu tenho a ideia da rêmora e do tubarão no comensalismo, eu tenho também a ideia da hiena. A hiena se aproveita dos restos de alimento do leão, né, muitas das vezes. Então, para o leão, o aproveitamento da hiena não interessa de nada. Agora, para a hiena é muito importante, né? Positivo para ela e zero para o outro, porque não tem influência alguma. É uma relação de comensalismo. Lembrando que a relação de comensalismo está relacionado diretamente com a ideia de alimentação. Tranquilo? Beleza. O inquilinismo ou pibiose. Pô, inquilino. Tu lembra logo de inquilino, né? Pô, o que é um inquilino? O inquilino é aquele cara que mora na sua residência. Isso é um inquilino. Então, por exemplo, se você tem uma casa para alugar, o cara que mora na sua casa alugada, ele é o seu inquilino. Ele é o cara que mora ali na sua casa. A mesma coisa a ideia de relações ecológicas. O inquilinismo é aquele cara que reside, que mora em cima de um outro ser vivo. Tá? Então, por exemplo, vocês conhecem esse exemplo muito comum, o peixe-palhaço e a anêmona do mar. Já viram naquele filme Nemo? Então, o peixe-palhaço ele sobrevive, ele vive ali em cima da anêmona. Aquilo ali é uma ideia de inquilinismo, ou seja, um ser vivo residindo, morando em cima de um outro ser vivo. Tá? O epifitismo é uma forma de inquilinismo, só que em vegetais. O inquilinismo ou epibiose é uma relação em animais e o epifitismo é uma relação em vegetais. Tá? No caso do epifitismo, o exemplo mais comum é o da orquídea. Tá? Orquídeas são epífitas. As orquídeas elas costumam se abrigar na copa das árvores para obter mais luz solar, para obter mais chuva. Então, é uma característica comum das orquídeas serem epífitas, elas residirem em cima de outras plantas. Reparem bem, muitas provas, às vezes, eles querem comparar a relação da erva de passarinho com a orquídea. A erva de passarinho é uma planta que também sobrevive em cima de outras plantas, porém a erva de passarinho é uma relação de parasitismo. Ela parasita, ela retira nutrientes da planta hospedeira, tá? O epifitismo não tem isso. O epifitismo está só ali, só para aproveitar a luz, para residir ali na copa das árvores, tranquilona, ela não prejudica o ser vivo que ela está ali em cima. Beleza? Ok. As relações desarmônicas é aquelas que são negativas, né? Que você já devem ter escutado falar, né? Relações desarmônicas, né? São aquelas que são negativas. Então, só que agora a gente vai ver as intraespecíficas. As intraespecíficas são aqueles tipos de relações desarmônicas que são entre indivíduos da mesma espécie. Tá? Então, por exemplo, nós temos aí o canibalismo e a competição intraespecífica. O canibalismo, o próprio nome, você já sabe o que é, né? O canibalismo é você comer, você ingerir um ser vivo da mesma espécie que você. Então, por exemplo, se você trabalha com as tribos canibais, são tribos que ingerem carne humana. Tá? A ideia do canibalismo é a mesma coisa. É quando você ingere, você come um ser vivo e se alimenta de outro da mesma espécie que ele. Um exemplo legal e interessante é a ideia do louva-a-Deus. O louva-a-Deus fêmea ele tem um tamanho maior do que o do macho. E muitas das vezes, no processo de maturação dos ovos,
ele tende a se alimentar do macho. Por quê? Porque o macho é aquele cara que está ali mais perto dela. Eu não vou sair por aí, a fêmea, eu não vou sair por aí se alimentando de outras coisas. Eu vou chegar lá e, pum, eu vou comer logo o macho que está ali do meu lado, ele é menor, como logo ele, eu obtenho logo a energia dele, para eu maturar os meus ovos. Tem uma característica relacionada ao louva-a-Deus. Então, a ideia da maturidade feminina, a ideia do desenvolvimento feminino, da força feminina, ela é mostrada bem nessa característica do louva-a-Deus fêmea, quando ele se alimenta do macho, tá? Para obter energia aí para a maturação dos seus ovos, tá? Então, é uma ideia de canibalismo. Estou comendo o mesmo indivíduo ali, né? Que da mesma espécie que eu, tá? Competição intraespecífica, beleza? Galera, vai me dizendo se eu estou indo rápido, se eu estou indo devagar, tá? Porque eu não sei se esse conhecimento já foi para vocês. Competição intraespecífica é a relação de disputa de recursos, abrigo, então, entre indivíduos da mesma espécie. Então, por exemplo, dois leões vão disputar fêmea, vão disputar moradia, vão disputar alimento. A tendência é que eles façam uma competição entre si, por esse alimento, por essa moradia e por essa fêmea. Tá? Então, a competição intraespecífica, a competição entre indivíduos da mesma espécie. Bom, eu tenho as relações desarmônicas interespecíficas, tá? Então, eu tenho aí o predatismo, que você já conhece, é quando um ser vivo se alimenta do outro. Eu estou falando de relações interespecíficas, tá? Entre espécies diferentes. Eu tenho o tal do parasitismo, quando um ser vivo parasita o outro, retira nutrientes desse ser vivo parasitado. Então, por exemplo, os vermes, as verminoses que atuam no nosso corpo, são parasitas, tá? Eles tendem a se aproveitar do nosso corpo para obter aí o nutriente necessário para a vida dele. Por exemplo, o coronavírus. O coronavírus é uma ideia de parasitismo. Por quê? Porque ele vai entrar no nosso organismo, vai parasitar uma das nossas células para conseguir realizar processos de reprodução, para desenvolver os vírus em massa. Então, em teoria, é uma ideia de parasitismo. Tá? Então, você vai retirar vantagens de um determinado indivíduo até causar até possivelmente a morte desse indivíduo. Eu tenho a tal da competição interespecífica, que é a competição entre seres vivos de espécies diferentes. Então, teoricamente, conforme for próximo o nicho ecológico dos indivíduos, maior é a minha competição. Então, vou te dar dois exemplos. Vou te dar um exemplo. O leão e, por exemplo, o leopardo. São indivíduos carnívoros, são indivíduos que têm mais ou menos o mesmo nicho ecológico. Então, a tendência é que, apesar de eles serem espécies diferentes, eles façam uma competição entre si, que nós chamamos de competição interespecífica. Eu tenho um amensalismo ou antibiose. Acho que é o mais estranho para a gente, né? É uma ideia de que um determinado ser vivo ele libera uma substância química no ambiente que ele impede o crescimento de outro ser vivo. Então, vou te dar dois exemplos. Não sei se vocês já escutaram falar no que nós chamamos de floresta de eucalipto. A floresta de eucalipto, o eucalipto é uma planta que libera uma substância química no solo que impede o crescimento de qualquer outra substância, qualquer outra planta. Então, que nós chamamos de amensalismo. Tá? Então, tanto que muita gente fala, não há reflorestamento de eucalipto, e realmente não há reflorestamento de eucalipto. É uma coisa bem complicada, reflorestamento de eucalipto, porque só nasce eucalipto, não nasce nenhum outro tipo de planta por causa dessa característica amensal aí do eucalipto. Nós temos também o fenômeno da maré vermelha, que é aquele fenômeno que é a superprodução de dinoflagelados, que são algas, no mar, devido à grande quantidade de matéria orgânica. Essas algas se super reproduzem de uma forma acentuada, abundante, tá? E elas impedem o desenvolvimento de outros vegetais marinhos. Tá? É uma ideia também de amensalismo. Então, quando a planta ou ser vivo libera uma substância química que impede o desenvolvimento de outros seres vivos, amensalismo ou antibiose. Beleza? Então, tem aí umas adaptações, né? Mimetismo, camuflagem, aposematismo. Então, vou tentar caracterizar basicamente para vocês, tá? O aposematismo é aquela ideia de cor de perigo, uma coloração de advertência. Então, por exemplo, alguns sapos ou algumas cobras,
elas têm uma coloração acentuada, uma coloração amarelada, com preto, vermelho, é um padrão colorido para poder causar advertência a determinados predadores. Então, o predador que vê aquela coloração amarela com preto, ele já vai se sentir incomodado em se alimentar daquele determinado indivíduo. É o que nós chamamos de um padrão aposimático, um aposimatismo. A camuflagem é uma ideia de você conseguir se disfarçar em meio ambiente. Então, eu vou dar um exemplo. O bicho-pau. O bicho-pau, ele tenta se camuflar no ambiente. Ele vai se transformar como se fosse um graveto, uma madeira, justamente para ele passar desapercebido em relação aos predadores. Isso é uma ideia de camuflagem. Reparem bem, o mimetismo que a gente fala agora é quando o ser vivo se disfarça de outro ser vivo para conseguir aí, se afastar ou afugentar possíveis predadores. Então, eu vou dar um exemplo que veio agora na minha cabeça. Aquelas mariposas, aquelas borboletas que apresentam a asa parecida com o olho de coruja, vocês já viram aquilo? Então, aquilo ali é uma ideia de mimetismo. Ela está se disfarçando de um outro ser vivo maior para conseguir afugentar um predador, porque o predador achar que ela é um ser vivo maior e não atacar. A camuflagem é diferente, eu me disfarço do ambiente. O mimetismo eu me disfarço de um ser vivo maior que eu. Beleza, galera? Então, eu vou estar aqui finalizando essa aulinha. Daqui a pouco a gente volta aí falando de mais coisas aí importantes para o nosso conteúdo. Valeu!